Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa aula sobre então esses povos indígenas e um pouquinho das suas características, que é bem importante. Vocês receberam, né, a leitura do livro para ser realizada com toda atenção e receberam também uma folha contendo dados importantes, né? Dados, opa! Teve alguém querendo fazer parte aqui. Diz: oi, Romeu. Diz: eu adoro me intrometer, né? Quero participar também com a mamãe. E fazer folia e pisar em cima das coisas. Mas tudo bem, voltando, né? Aqui nós temos um quadro comparativo das características destes povos indígenas que habitaram o Rio Grande do Sul. Lembrando, então, que esses povos habitaram antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis, mas que conviveram muitas vezes com estes europeus, com estes brancos, de forma amigável e de forma não tão amigável. Bom, vamos então lembrar, né, que o povo G, nós temos representantes, os Caigangue. Inclusive, os Caigangue fizeram parte aqui da nossa história, né, da história de Sapiranga. Foi um povo que habitou essa região. Nós temos no Guarani o Tapi, o Araxane e o Carijó, né? E o Pampiano temos os representantes Charruas e Minuanos. Charrua não lembra uma Guaraná? Minuano não lembra um refrigerante? Pois é, herança da influência indígena em nomes, assim como Sapiranga, como Quaraí, Jaguarão, né? Taquari, são nomes de origem indígena. Vamos então procurar entender aonde eles se localizavam. E a sua ocupação vai ter relação com seu modo de vida, vai ter relação com a sua alimentação, com a sua moradia, certo? Vamos começar então com o povo G, que ocupou, como a gente viu, a região do Planalto Rio-Grandense, o norte e o nordeste do nosso estado, né? A parte mais alta, a parte mais fria. Os guaranis, por sua vez, habitavam principalmente a região dos vales dos rios e das margens das lagoas, e também no litoral. Podemos acrescentar também no litoral. O Pampiano ocupou então a parte sul e sudoeste do nosso estado. Eles viviam nos campos, como nós vimos antes na campanha, ok? Então, relembrando, G na parte alta do Planalto Rio-Grandense, na parte norte. Guarani na parte central, perto dos rios, nas margens das lagoas e no litoral. E o Pampiano na parte sul e sudoeste, nos campos, na região da Campanha Gaúcha. Muito bem, vamos ver agora então a moradia. Bom, o povo G, que morava na parte mais alta do Rio Grande do Sul, na região mais fria, precisava se abrigar. Então, eles construíam casas subterrâneas. Aqui nós temos um exemplo na página 27 de uma casa subterrânea. Eles cavavam buracos bem profundos, como vocês estão vendo, que abrigava mais pessoas. Colocavam uma estaca de madeira, né, uma base, e faziam então, né, o telhado, essa parte que cobre, com barro, com palha, para cobrir e para protegê-los do frio. Aqui a gente até vê uma fogueirinha, ó, para aquecê-los neste momento, tá? O povo Guarani, como ele era um povo bastante organizado, era um povo muito inteligente, o povo Guarani.
Então, ele já tinha as suas casas construídas em estruturas de madeiras cobertas com fibras vegetais, em geral de base circular, e que abrigava várias famílias ali dentro. E aí entra aquilo que nós conversamos, né? Da divisão, do compartilhar a comida, o alimento, as tarefas, né? Por isso eles se abrigavam juntos. O pampeano, olha só, o pampeano que vivia nos campos, moravam em toldos, né, erguidos de junco, e mais tarde, com a utilização do gado, eles passaram a cobrir então esses toldos com couro, para se proteger do vento, do frio. A campanha também tem os dias mais frios, né? Muito bem. Baseando-se nisso, vamos descobrir então qual o tipo de alimentação. Lembrando que, né, um vive no planalto, na parte mais alta. O outro vive no litoral e na região central, irrigada por muitos rios e lagoas. E o pampeano vive nos campos, né? Vamos ver o que eles se alimentavam, então. O povo, o G, olha quanta coisa, né? O povo G vivia da caça dos animais, como a capivara, porco do mato. Depois vocês pesquisem lá na internet como são esses bichinhos, da pesca e aí da coleta de produtos. Eles eram coletores, lembram que nós conversamos antes? Eles coletavam o pinhão e o mel. Coletar significa retirar da natureza o que nasce naturalmente. Mas eles também praticavam agricultura e plantavam principalmente o milho. A alimentação da agricultura era a base de milho. Milho triturado com a mão de pilão, né? O Guarani, vamos colocar aqui bem bonito, como eles viviam no litoral e próximo a lagoas, eles coletavam diversos tipos de moluscos, frutos e raízes. Cultivavam principalmente o milho e aipim, que eles também faziam, né, uma bebida do milho e do aipim. Mas também plantaram feijão, olha só, abóbora, batata, e caçavam e pescavam. É interessante pensar que como é que se descobre isso, né? Como a ciência, a história acaba descobrindo isso? Pelos restos que são deixados nos sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Os sítios arqueológicos são aqueles locais que nós encontramos restos da civilização, né? Ossada, ossos, enterrados, instrumentos de cerâmica, que mostram um pouquinho como é essa civilização. A própria carga dentária, que mostrava que eles comiam muitas raízes. Além do que, né, mostrava que as mulheres eram mais fortinhas que os homens. Veja bem, e sabe por quê? Porque elas utilizavam a mão de pilão, né, que era feito de pedra, para triturar. E esse ato, né, era pesado, de triturar o alimento, a prática da agricultura, faziam que elas tivessem mais músculos que os homens. Mas como se percebe isso, né? A partir da ossadura, dos restos de ossos que comprovavam, então, o tamanho desses índios que tinham uma estatura mediana, né? E também os hábitos alimentares, pelo desgaste da carga dentária, que mostravam muito a questão de comer as raízes, de triturar, de roer, né? Diferente de nós que hoje temos tudo muito triturado, moído. É bem interessante, né? Saber que a história ela é contada através do tempo e que quanta coisa ainda é descoberta, né? Mas continuando, o povo pampeano, então, ele não praticava agricultura. Ele era um cavaleiro, ele dominava muito bem
o cavalo. Era um excelente cavaleiro. E por isso ele também, por ser uma região de pampas, de campo, eles começaram a também serem bons domadores e criadores de gado. Então eles viviam da caça, da pesca e da coleta, além da criação de gado. Bom, e aí nós vamos pensar, como é a relação do indígena com o branco? Por que a gente diz branco? Porque o indígena tem uma cor mais amarelada, né? Mais bronzeadinha, mais amarelada. E vieram então os portugueses, que eram mais branquinhos. Como era essa relação? Pensem em vocês estão no ambiente de vocês e de repente chega alguém para se apossar das suas terras. Será que vai ser uma relação tão dócil, simpática, humilde? Não, não foi, né? Porque é a apropriação do seu território e da forma como muitas vezes os europeus quiseram transformar também o indígena em escravo, para que eles não tivessem gastos, né, com a mão de obra. Então, eles utilizavam também o negro e o indígena. Vamos ver então como era a relação dos Gês com os europeus. Como eles viviam na parte do Planalto, eles acabaram sendo expulsos das suas terras pelos brancos que iam chegando, os colonizadores que iam se apropriando das terras. Muitas aldeias foram massacradas, e quando a gente fala massacradas, destruídas. Os que sobraram foram obrigados a viver em reservas que eram pequenas e insuficientes. Ainda nós temos alguns descendentes de caigangues, né, que são da tribo G. E o povo Guarani? Bom, o Guarani foi o povo que mais se relacionou com os europeus. Eles foram os grupos que vão formar os povos missioneiros, catequizados pelos jesuítas espanhóis. Quando nós falamos catequizados, é ensinar a religião católica a eles. Jesuítas espanhóis, bom, lembram que nós ficamos pertencendo pelo Tratado de Tordesilhas à Espanha? Então a Espanha, em missão religiosa, vieram padres jesuítas da Espanha para construir missões jesuíticas com o intuito de, além de se apossar das terras, ensinar a religião católica aos índios, que era muito importante naquela época, a religião, o catolicismo, e ensinar o povo indígena a cultura europeia. Esse povo, ele se relacionou bem com os padres espanhóis. Claro que nem todos, alguns fugiram, se revoltaram, não participaram, mas podemos dizer que foi o povo que melhor se relacionou. E o pampeano? O pampeano, por estar localizado nos pampas gaúchos, né, começaram a trabalhar nas fazendas dos colonizadores europeus, mas os que restaram e que não se adaptaram foram massacrados pelas tropas uruguaias na década de 1830. Então, nós percebemos, né, que ainda nós temos na nossa cultura, né, muita coisa desses povos, e há descendentes mesmos do povo Guarani e do povo Caigangue, que faz parte do grupo G. Sapiranga, pela sua localização, ela teve como habitantes, os primeiros habitantes, o grupo Caigangue e o grupo Guarani, certo?